Boa noite, turma. E aí, mais uma resoluçãozinha de questão de cálculo 2, né, da tarefa 4. Acho que é a tarefa 4, se eu não estou enganado. Mas, para começo de conversa, roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal Matematicando. E hoje a gente vai trazer a resolução da questão 3, que vai pedir um pouco de trigonometria e algumas observações, né? E para poder começar com o vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o like no vídeo, certo? Quiser ajudar financeiramente, está aqui o QR Code aí na sua tela, onde a câmera do seu celular, você será direcionado ao PicPay para poder ajudar aqui na contribuição financeira com o canal. Então vamos lá. A questão 3 vem trazendo, pedindo, né, para poder calcular a integral no intervalo de 0 a π sobre 6 do cosseno ao cubo de x dx. Aí, gente, é o seguinte, ó. é, Nessa observação aqui, eu vou começar escrevendo para vocês é, que o cosseno, deixa eu pegar um pincel aqui, de uma cozinha legalzinha. Então, o cosseno ao cubo de x, ele pode ser escrito como sendo o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x, certo? Por que que eu estou fazendo isso aqui, ó? Porque nós temos aqui uma relação fundamental da trigonometria, e vocês vão lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? E aqui eu sei o que, ó? Eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Tudo bem? E aí eu vou trocar essa aqui na nossa igualdade, tá bom? Eu vou dizer que o cosseno ao cubo de x vai ser o cosseno de x vezes, parênteses, 1 menos o seno ao quadrado de x. Então eu tenho essa igualdade aqui. Isso daqui eu vou substituir na nossa integral, né? Porque, ó, se a nossa integral vai do intervalo de 0 a π sobre 6 do cosseno ao cubo de x dx, então isso aqui é a mesma coisa de eu estar escrevendo integral que vai de 0 a π sobre 6 do cosseno de x vezes 1 menos o seno ao quadrado de x dx, certo? A gente fica meio assim quando pega uma questão que utiliza trigonometria para desenvolver, né? Porque se pergunta, ou pode se perguntar, mas quando é que eu vou ter que, até que ponto eu vou ter que desenvolver a trigonometria? Como é que eu sei que eu não consigo aplicar diretamente? Aí, gente, ó, o segredo aqui é ter em mente algumas relações fundamentais, né? De determinadas integrais e derivadas que já vem na literatura, certo? Isso em relação a algumas identidades trigonométricas, tá? Cosseno integral de cosseno ao cubo de x, eu poderia tentar fazer por substituição, mas ia ter um trabalho, né, até maior, se eu não estou enganado. Porém, é, eu vou tentar jogar tudo de trigonometria para relação fundamental e assim tentar desenvolver. Então, ó, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou dizer que essa nossa integral aqui, ó, ela é a integral de 0 a π sobre 6. Eu vou só trocar a ordem agora, tá? Eu vou colocar o 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Ah, não fez nada.
Só inverteu a ordem. Beleza, só fiz inverter a ordem sim. Porque aqui, ó, eu poderia substituir diretamente, sem problema nenhum, né? Porque eu poderia trabalhar com π sobre 6 e o zero, né? E realmente, só que o que é que me impede, né, de fazer isso? Porque eu não tenho um valor direto do seno ao quadrado de π sobre 6, né? Π sobre 6 vai dar 30. Eu poderia fazer isso na substituição direta. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo fazer, né? Porque aqui, ó, eu teria o quê, ó, na hora que fosse substituir? Eu teria seno de 30, só que elevado ao quadrado. Então, seno de 30 é o quê? É um meio. Então, é um meio ao quadrado. Poderia trabalhar com isso aqui? Tranquilo, posso fazer. Mas o bonito da trigonometria é desenvolver ela, certo? Então, por que que eu fiz isso aqui, ó? Por que que eu chamei, então, eh, nessa ordem, esse valor aqui da integral? Porque, ó, se eu pego e digo que o u, se eu tenho um valor de u, e esse u, se eu chamo ele de seno, olha só a mágica acontecendo, ó. Se eu pego e derivo u du, qual é a derivada do seno? Derivada do seno é o cosseno. Cosseno de x dx. Então, ó, olha só as nossas identidades aqui, ó, batendo, certo? O que que acontece? Na nossa integral, estamos trabalhando com seno ao quadrado. Para eu poder ter seno ao quadrado, no caso, eu vou elevar os dois termos ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado de x e aqui vai ficar o ao quadrado. E antes de substituir ali, a gente vai verificar os intervalos. Então, os intervalos. Sempre tem que ter essa verificação de intervalo. Se mudou a variável, então altera-se os intervalos, tá? Primeiro, primeiro intervalo, o x ele vale zero. E o segundo intervalo, o x ele vale π sobre 6. Então, para x igual a zero, a gente vai ter u igual ao seno de zero. E o seno de zero é zero. Logo, u é igual a zero. No segundo intervalo, u é igual ao seno, e aí, ó, de π sobre 6. Π sobre 6, aqui, ó, π sobre 6 é o ângulo de 30 graus. Então, temos aqui o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é um meio. Então, o U vale um meio. Eu vou substituir, certo? Na integral. Aí vai ficar assim, ó. Integral. Agora, o intervalo é de zero a um meio de parênteses. Aí vai ficar, ó, 1 menos seno ao quadrado de x. Nós vimos que é u ao quadrado, certo? Fecha. E o cosseno de x dx é du. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma distribuição, tá? Vou obter aqui, ó, a integral de du, né, no intervalo de zero a um meio, menos a integral de zero a um meio de u ao quadrado du. E é isso aqui que eu vou fazer agora para poder obter o valor. E aí, de forma para poder organizar aí para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa nossa primeira eu vou chamar de I e a segunda eu vou chamar de 2i, tá bom? Então vamos desenvolver aqui o I. No I nós temos a integral de zero a um meio de du. Integral de du é o próprio U. Vai ser o U no intervalo de zero a um meio. Então substituindo, ó, teremos um meio menos zero. E um meio menos zero é um meio. Tudo bem? A próxima, que é o 2i, é a integral de zero a um meio de u ao quadrado du. Então, nós vamos ter o quê, ó?
Lembra que na integral a gente vai somar com mais um na potência, né? E o valor dessa potência vai como denominador, viu? Então vai ter u elevado a 3 sobre 3 no intervalo de 0 a 1/2. Bora substituir. Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar 1/2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Aqui eu não vou me preocupar, tá bom? Será zero. Mas ali, na primeira parte, nós teremos 1/8, estamos elevando ao cubo, sobre 3. Então, aqui temos uma divisão de frações, né? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar invertendo a segunda, tá? Lembrando que a segunda fração é 3 sobre 1, certo? Então, vamos ter o seguinte, ó. Teremos aqui 1 sobre 8 vezes 3, 24. Tudo bem, gente? Aí podemos concluir o quê? Que a nossa igualdade, ó, da nossa derivada, deixa eu subir aqui um pouquinho, a nossa derivada, né? O derivado, ó, a nossa integral de 0 a 1/2, de 1 menos u ao quadrado du, vai ser igual. A primeira, que é o i, que nós resolvemos aqui, ó, deu um valor de 1/2, tá? Então será 1/2 menos, esse menos veio daqui, ó, certo? Menos quem? A segunda. Qual foi o resultado da segunda? 1 sobre 24. Então, 1 sobre 24. Temos aqui esse MMC para poder fazer, certo? E aí, como é que vai ser, né? Eu vou multiplicar os denominadores. 2 vezes 24 é 48. E aí, vamos fazer a multiplicação invertida agora, ó. 24 vezes 1 é 24. Então, vem para cá o 24. E o 2 vezes 1 é 2. Então, menos 2. Então, aqui será 22 sobre 48. Eu vou simplificar todo mundo por 2, todo mundo por 2, para poder obter um valor final de 11 sobre 24 avos. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no chat, viu? Eu sei que eu tô devendo aí algumas questõezinhas para vocês e também para outros membros do canal, mas se tiver um tempinho eu faço, tá bom? E é isso, o tempo é corrido, mas vai dar certo. Deixa eu puxar logo de imediato aqui a próxima questão. Ok. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso daqui é a questão 3, certo? Anota aí o que for necessário. Dá uma pausa, tá bom? Questão 3. Dá uma pausa no vídeo, tira o print, mas faça de uma forma que vocês consigam entender. E se encontrar uma outra forma de resolução, comenta aqui, tá bom? Pode comentar aqui no canal, é, mandar mensagem no chat que a gente tenta demonstrar também, tá bom? O importante aqui é construir o conhecimento de vocês. Vamos lá então para a questão 4. Questão 4 aqui vem nos informar o quê? É uma questão muito parecida com a questão anterior, né? Porque a gente consegue já mesclar alguns valores que a gente utilizou na questão anterior. Aí, por exemplo, ó, pede para calcular, aí ele dá a integral, o intervalo, que é de, deixa eu tirar o mouse aqui da frente, é de
π sobre 3 no intervalo de π sobre 2. Aí esta integral ela é escrita como sendo cosseno de x vezes o seno ao quadrado de x dx. Bom, a gente poderia aqui pensar em utilizar a relação fundamental, né? E o que que a relação fundamental nos diz? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí, ó, atenção, ó, se eu pego e isolo o seno ao quadrado de x, eu vou obter o quê? 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Não copie ainda, só preste atenção. Então, ó, quando eu for substituir isso aqui lá na minha integral, eu vou obter isso aqui, ó. É o cosseno de x vezes o que é o seno ao quadrado de x? É 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Multiplicando, distribuindo, será cosseno de x menos o cosseno ao cubo de x. Aí, por que que eu vou parar aqui, ó? Eu não vou mais continuar. Porque na nossa questão anterior, e aí, a gente saiu desse desenvolvimento aqui. Vocês lembram, né? Cosseno ao cubo de x. Eu vou voltar aqui para vocês poderem olhar, tá? A gente saiu aqui, ó. Ó, aqui, bem aqui em cima, ó. Cosseno ao cubo de x, certo? É um passo a mais, né, que a gente iria ter que fazer para poder responder a questão 4, tá? Mas aí, dá para continuar dessa forma? Dá para continuar dessa forma. Mas observa que eu vou apagar isso aqui, tá? Na verdade, vou apagar não, vou colocar ali no cantinho, porque a gente vai puxar uma outra forma de poder desenvolver isso aqui, tá? Por enquanto, deixa aquele ali do lado, tá? E a gente vai resolver isso aqui, ó. Imagine só o seguinte, e se a gente substituir direto? Podemos fazer isso? Podemos, sem problema nenhum. E a ideia é essa. Porque, ó, se nós temos aqui, ó, por exemplo, na mesma forma da questão anterior, a gente viu que se a gente pega e chama u de seno de x, né? Seno de x, tá bom? E eu derivo esse u, vou chamar de du. Qual é a derivada do seno? Derivada do seno é o cosseno de x dx. Nós temos isso? Temos. Olha para a integral agora. Cadê o cosseno de x dx? Ó? Cosseno de x dx. E aqui a gente está trabalhando com seno ao quadrado de x. Então vamos elevar esse seno ao quadrado. Quando elevar o seno ao quadrado, a gente vai obter o quê? O ao quadrado. Então temos aqui, ó, o ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de x. Tudo bem? Agora vamos verificar os intervalos, certo? Como é que serão os novos intervalos? Porque, ó, a nossa integral, antes de prosseguir, ela vai ser escrita como? Ela vai ser escrita como sendo a integral, ó, seno ao quadrado de x, nós vimos que será o ao quadrado. E o que é cosseno? Cosseno de x dx? Cosseno de x dx é du. Agora os intervalos, tá? Deixa eu trocar a cor do pincel para a gente poder fazer os intervalos. Primeiro intervalo. Primeiro intervalo, o x vale π sobre 3. Então, u é igual ao seno de π sobre 3. E o que é π sobre 3, né? Π sobre 3 é 60. Então, temos aqui o seno de 60 graus. Gente, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? E o segundo intervalo? O x é igual a π sobre 2. E u agora será seno de π sobre 2. E o que é π sobre 2? 90. Então temos aqui seno de
90 graus. O que é o seno de 90? É 1. Então, nosso intervalo aqui, ele vai variar de raiz de 3 sobre 2 até 1, certo? E aí a gente vai trabalhar essa integral agora, né? É um, é, a- é um caminho mais curto, né? A gente não precisa passar por essa segunda etapa aqui, ó, que eu tinha mostrado, botado aqui do lado para vocês visualizarem, né? E agora a gente vai trabalhar aquela parte, pô, e bem mais rápido, né? Bem mais rápido, porque agora aqui, ó, o que é que nós vamos obter, né? Eu vou integrar u ao quadrado, né? Eu vou somar mais um, então será u elevado a 3, né? Dividido por 3 no intervalo de raiz de 3 sobre 2 a 1. É isso aqui que eu vou ter que fazer agora, tá bom? Então vamos lá? Vai ficar como? Vai ficar, ó, é, u, na verdade aqui, eu vou fazer assim mesmo. Vou pegar vai ficar um elevado a 3 sobre 3 menos, aí agora vou abrir um parênteses, vai ficar raiz de 3 sobre 2 elevado a 3 sobre 3, tá? Vou desenvolver isso aqui agora, tá bom? Então vou puxar para cá, ó. Vou continuar aqui. Gente, quando chega nessa parte aqui, muita atenção, tá bom? Para não ter que não ter nenhum problema, tá? Desafios são grandes, mas muita atenção aqui, tá? Então, ó, 1 ao cubo é 1, então vai ficar 1/3 menos. Aí repara que agora eu vou distribuir o, a minha potência 3 no raiz de 3 sobre 2, tá? Aí vai ficar como, ó? 3 aqui embaixo, aí eu vou ter a raiz, né, quadrada de 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. Tudo bem? Então vai ficar, ó, 1/3 menos. Vem para cá o 3, o nosso denominador. Agora eu vou transformar a nossa raiz, certo? A nossa raiz aqui, ó, em potência, tá? Então vai ser, ó, atenção, ó, vai ser 3 elevado a 1/2 ao cubo. E 2 ao cubo, nós sabemos que é 8, tá? Desculpa. Vamos lá. Continuando. 1/3 menos. Ó, potência de potência. 1/2 vezes 3, né? Então, será o quê, ó? 3, 8. E aqui será o 3 elevado a 3/2. Tudo bem? Fazendo passo a passo, que é para não ter problema. Então, próxima etapa. 1/3 menos o 3. Ali, ó, vou transformar agora, eu vou voltar para a forma de raiz, tá? Então vai ficar, ó, o 8 embaixo e em cima o numerador será a raiz quadrada de 3 ao cubo, certo? Continuando então, 1/3 menos 3, o 8. Agora nós temos a raiz quadrada de 3 ao cubo. Isso daqui é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? Continuando então, é 1/3 menos. Agora, ó, 3, o 8 e a parte de cima. O 3 que tem a potência 2 sai de dentro da raiz, né? Então vai ficar 3 raiz de 3, tá? Agora sim eu vou desenvolver aqui a divisão de frações. Aí lembrando que esse 3 aqui, ó, é 3 sobre 1, tudo bem? Então como é que vai ficar, né? Será 1/3 menos. Repete a primeira
3 raiz de 3 sobre 8 e multiplica invertendo a segunda, certo? Aí aqui, ó, 3 cancela com 3. O que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1/3 menos raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre 8. Posso terminar aqui como resultado final. Se quiser, pode calcular o valor correspondente, né? 1/3 e raiz de 3 sobre 8. Mas pode deixar assim que não tem problema nenhum, não. E então é isso, gente. Trago aqui para vocês, então, a questão 3 e a questão 4. É, façam com carinho essas questões, certo? Com bastante atenção. São questões bastante relevantes, né, para vocês poderem observar e aplicar, tá? Eu não sei até que ponto vai ser cobrado para vocês sobre as, a trigonometria, né? Mas deem atenção também, viu? Como está na tarefa 4, então isso quer dizer que a prova já está vindo por aí, né? Gostaria muito de depois da prova comentá-la também. Não sei se vou ter acesso, mas se tiver, terá comentários. Pois então é isso. Um abraço a cada um de vocês. Deus os abençoe e até a próxima e muito obrigado.